Henker que vive duas vezes. Capítulo 353. Diz Plutão, 3. A criação de Kini começou. Vamos dar uma olhada nos materiais primeiro. Os irmãos Ciclope se encarregaram do processo. Ion-Wu retirou os materiais que trouxe na frente de Brontes. Quando ele retirou o material central, a nova adamantina, Brontes apertou os punhos. Você realmente trouxe isso. O adamantino era feito de adamantium condensado, um mineral difícil de obter até mesmo na torre. Eles chamaram de milagre quando até mesmo um pouquinho dele foi encontrado. O material básico para Kini foi a nova adamantina. Era necessário muito adamantium. Mas o que Ion-Wu trouxe foi mais que suficiente para fazer Kini. Também era extremamente puro, como se um mestre o tivesse criado. O que sobrar pode fortalecer imensamente o arsenal de Diz Plutão. Isso é meu. Brontes falou com entusiasmo, mas Ion-Wu diminuiu seu humor. Ele sentiu como se tivesse sido molhado com água fria. O que? Gostaria de deixar isso claro antes de começarmos. Tudo aqui é meu. Por favor, não esqueça. Dar Kini para Hades é apenas o preço pelo favor que ele está me fazendo. O rosto de Bronte se contraiu. O que você está falando? A segurança do Tártaro está em jogo. A ascensão dos titãs e gigantes causará uma enorme. Apenas para o Olimpo. O que? Estou errado? Ion-Wu olhou para Brontes e os outros ciclopes com olhos firmes. Ao mesmo tempo, mostrou-lhes as canalizações às quais estava conectado. Brontes engasgou. Tantas entidades estavam olhando para ele. Eles eram intensos e temíveis. Cada um era os olhos de deuses e demônios de nível superior. Além de alguns, eles olhavam para Brontes com sarcasmo e desaprovação. Apenas Atenas e Hermes, deuses do Olimpo, estavam com pena dele. Até Ares estava zombando dele. Só então Brontes foi capaz de perceber a situação deles. Os titãs e gigantes eram apenas seres que foram expulsos após lutarem pelo domínio do Olimpo. Deuses e demônios de outras sociedades não estão nem aí. De qualquer forma, isso não lhes dizia respeito. Os titãs e gigantes poderiam invadir os estágios após o 30º andar, uma vez que invadissem com sucesso o Tártaro. Mas haveria guardiões e outros deuses e demônios observando-os. Mesmo que houvesse caos, não seria tão ruim quanto o que o Olympus estava passando. Ion-Wu estava dizendo que isso era problema deles, não dele, então eles não deveriam forçá-lo a fazer nada. Além do mais, Bronte sentiu como se sua alma estivesse sendo pressionada por cada palavra de Ion-Wu. Ele não conseguia respirar. O fato de ele sentir falta de ar, embora já estivesse morto, era irônico, mas realmente estava. Era como se a ligação que ele tinha com Ion-Wu estivesse estrangulando. As correntes o prendiam com mais força quanto mais ele tentava resistir. Ele não conseguia nem pensar negativamente em Ion-Wu. O poder mágico estava fazendo com que ele se curvasse à sua vontade e o seguisse. Respeite-o. Submeta-se a ele. Embora não houvesse som, era como se vozes soassem em seu ouvido. Como se estivesse tentando hipnotizá-lo. Ele percebeu que não poderia se rebelar contra Ion-Wu. Ele pensou em tentar se destruir, mas isso também não parecia possível. Sua promessa de destruir sua própria alma se Ion-Wu fizesse coisas para ganho pessoal já havia perdido o significado. Ele havia perdido o controle sobre sua própria alma. Era apenas uma parte da coleção de Ion-Wu. Como isso foi possível? Não importa o quão longe seu nível tenha caído, ele já foi um ser divino. O fato de ele estar vinculado a um mero mortal já era inacreditável. Não, foi diferente porque Ion-Wu era um God Killer? Brontes de repente sentiu medo de Ion-Wu. O jogador que ele considerava apenas uma ferramenta para beneficiar Hades e Diz Plutão parecia uma fera que iria engoli-los. Uma fera com olhos ferozes e dentes afiados. Tudo bem, por agora. Brontes não teve escolha senão curvar-se diante dele. Como Ion-Wu tinha controle total, ele tinha que ouvi-lo. Steropes, que era relativamente mais lógico e razoável que Brontes, selou os lábios enquanto olhava para a frente. Era óbvio quem saiu vitorioso na batalha de inteligência entre Ion-Wu e seu irmão mais velho. Você ficará bem pressionando-os assim? Kreutz caminhou cuidadosamente até o lado de Ion-Wu e perguntou. Mas Ion-Wu balançou a cabeça resolutamente. Você tem que ser firme sobre essas coisas desde o início. Ion-Wu não tinha planos de perder seu domínio tão cedo. A primeira etapa, refinamento, começou. Progresso atual, 2%. O mais importante é acender o fogo do início dos tempos. Brontes apontou para a fornalha destinada a derreter a nova adamantina. Seu rosto estava rígido enquanto ele explicava, mas ele estava focado apenas no processo. Existe uma razão para isso? É o único fogo que pode derreter a nova adamantina sem danificá-la. O fogo é de uma pedra da alma? Certo, o que Lord Hades alcançou há muito tempo, a pedra de castitas. A pedra da alma foi dividida em 14 partes, as 7 virtudes e os 7 pecados capitais. Um deles estava em posse de Hades. Hades vinha criando armas usando seu fogo. Foi a razão pela qual Diz Plutão foi capaz de durar tanto tempo. O fogo do início brilhou nos olhos de Ion-Wu. Se eu puder aprender como usá-lo. Com isso, ele teve certeza de que apenas os irmãos Ciclope poderiam usar a pedra da alma corretamente. Se ele pudesse aprender como, poderia desbloquear o selo do relógio de bolso.
Mas somos os únicos que podemos lidar com o fogo. As chamas podem engolir almas se usadas incorretamente. Então, enquanto isso, gostaria que você fizesse outra coisa. Antes que Brontes pudesse terminar, Enova dirigiu-se para a fornalha. Ele estava olhando em volta com uma cara entediada. Brontes tentou detê-lo, mas Enova já estava soprando o fole. Uau! O fogo é muito forte. Embora a capacidade térmica do adamantium seja alta, se o calor não for distribuído, pode haver impurezas misturadas nele posteriormente. Certo? Isso é verdade. Vou observar o metal fundido. Não importa quão alta seja a qualidade, as impurezas devem ser eliminadas tanto quanto possível para que a santidade se dissolva nelas. Enova sentou-se ao lado da fornalha e começou a soprar o fole. O fogo aumentou e se acalmou novamente. Ele não parecia estar lutando. Em vez disso, ele parecia confortável, como se fosse melhor estar perto do fogo do que no perigoso exterior. É porque você é um anão negro? Brontes olhou para Enova com surpresa e pigarreou, retirando os outros materiais. Havia 45 escalas a pods. Você tem que fechar isso por dentro para que o movimento do poder sagrado seja suave. Mas a fórmula está tão completa que não será. Eu cuidarei disso. Eu também ajudarei. Antes de Brontes terminar, Bran pegou a balança do Apodes. Vitória o seguiu. Brontes tentou freneticamente detê-los. Você sabe gravar a fórmula? Se você estiver incorreto, então tudo dará errado? Tudo vai dar errado, é isso. Bran ergueu as sobrancelhas. Brontes lembrou qual era a identidade de Bran. Tudo vai dar errado, senhor? Bran riu. Não tenho que combinar o líquido Ketran e o sangue do coração de Radif em uma proporção de 3:1 e ferver o Trajano com ele a 190 graus por 3 dias. E então, depois disso, posso ressoar seus sons com os núcleos demoníacos. Certo? Sim, sim. Eu preferiria que você não agisse de maneira inteligente da próxima vez. Provavelmente sei mais sobre isso do que você. Bran levou Victoria para o lado e começou a trabalhar nas fórmulas. Depois disso, além do processo relacionado ao refinamento, o grupo de Yon-Wu foi capaz de fazer as coisas mais rápido do que os 3 irmãos Ciclope. Tudo o que Brontes fez foi dizer-lhes a ordem de criação de Kini. Na verdade, foi melhor para eles fazerem o trabalho detalhado. Houve momentos em que os métodos de Enova foram mais eficientes e, quando Bran expressou suas opiniões, as coisas progrediram ainda mais rapidamente. O mais experiente deles, Steropes, ficou surpreso muitas vezes. A festa de Yon-Wu foi melhor com eficiência e velocidade. Eles os desprezavam porque eram mortais, então ficaram chocados. Nossas habilidades enferrujaram ou o mundo melhorou enquanto dormíamos? Pode ser os dois. Steropes e Arges observaram o processo com expressões estranhas. A criação está progredindo rapidamente. O refinamento terminou. A fundição está 34% concluída. O forjamento está 19% concluído. Foi um ritmo mais rápido do que os irmãos Ciclope esperavam. Tudo graças ao fato de terem dividido o trabalho. Enova, Bran e Victoria cuidaram de seus trabalhos perfeitamente, e todos os resultados se encaixaram perfeitamente, como se uma pessoa tivesse feito tudo. Em algum momento, os discípulos de Arges começaram a se movimentar ativamente. O martelo de Brontes moveu-se rapidamente enquanto ele lidava com o material central. Cleng, cleng, cleng. Kini era o orgulho do Olympus, um dos 3 grandes artefatos. Eles pensaram que demoraria um pouco para ser feito. Eles até esperavam o ataque de titãs e gigantes enquanto o criavam. Parecia que eles estavam enganados. Ainda assim, a velocidade era inacreditável. O conhecimento de Bran já era maior do que o que os seres divinos tinham. Ele não foi chamado de Brahma da criação à toa. Além disso, ele já havia criado a Pedra Filosofal, o fim do jogo da alquimia. Os 3 irmãos Ciclope também estavam ocupados martelando, ansiosos para não serem derrotados. A velocidade do processo de criação não poderia ser nada além de rápida. Yon-Wu estava observando cuidadosamente o processo com seus olhos dracônicos. A proficiência dos olhos dracônicos aumentou dramaticamente. 82, 83, 84%, 96, 97%. O campo do que você pode ver de Roshman se expandiu. Netzet está sendo refeito. E Exode começa a tomar forma. Fier e Golden Eyes estão conectados. As características do corpo divino do dragão demoníaco são aplicadas. Seus olhos dracônicos, que cresceram significativamente quando ele criou a Pedra Filosofal, cresceram novamente. Com Fier e Golden Eyes adicionados em cima disso, sua compreensão se aprofundou e ele também pôde aplicar a divindade. A divindade que ele ganhou quando capturou as Treias não passava de um nome chique. Pista da divindade. A pista de nível será aplicada em vários campos. Quanto mais empilhado, maior será o efeito, e o crescimento da sua alma também será influenciado. Em outras palavras, significava que ele poderia usá-lo como um impulsionador de habilidades e bênçãos. Não, para ser exato, estava reajustando todos os atributos que ele já tinha para seu corpo de dragão divino demoníaco. Graças a isso, Yon-Wu poderia aumentar seus olhos dracônicos rapidamente.
A proficiência de olhos dracônicos aumentou. 98, 99%, 100%. Parabéns! A proficiência de olhos dracônicos atingiu seu máximo. Todos os atributos relacionados ao aumento de habilidade. A força aumentou em 15. O poder mágico aumentou em 20. Você ganhou um novo entendimento relacionado à sua habilidade. Habilidades superiores estão sendo desbloqueadas. A habilidade superior, Olhos Dracônicos Celestiais, está desbloqueada. A proficiência dos Olhos Dracônicos Celestiais aumentou dramaticamente e atingiu seu máximo. Uma nova habilidade foi encontrada após calcular seus atributos. A habilidade, Olhos Dracônicos Divinos, está desbloqueada. Ion Wu ganhou uma habilidade nova e superior que estava no nível de sua percepção extrasensorial. O refinamento terminou. A forja terminou. O enxerto está concluído. Apenas o último processo, conceder santidade, permanece. Progresso atual: 98%. Após cerca de 10 dias, Qini foi moldada e só restou a etapa final.